Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com vocês, levando uma palavra de vida ao seu coração. E eu quero falar hoje um assunto muito especial, a liberdade familiar. Você sabe o que é liberdade familiar? Você sabe o que é ser livre dentro da família? Pois é, um assunto que nós vamos tratar com vocês hoje, nesse vídeo, e eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Mas antes que a gente continue, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no nosso canal, que você também ative o sino de notificação para que você possa ser agraciado com novos vídeos. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar não só você, mas toda a sua casa, seus parentes, seus amigos, quando você compartilhar esse vídeo e enviar para todos os seus amigos. Porque Deus, Ele disse a Abraão, em ti serão benditas todas as nações e todas as famílias da terra. E isso requer para as nações e famílias. E nós desejamos que a sua família venha a ser uma bênção. E eu quero já começar lendo um texto aqui na Palavra de Deus, no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo diz assim, o grande apóstolo Paulo, ele diz: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus, na terra, toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe, querido, esse texto é um texto muito especial, pelo qual o apóstolo Paulo fala que se coloca de joelho diante do Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos céus toma o nome de toda a família. Olha que coisa tremenda. Deus toma o nome de toda a família nos céus, na terra. E eu quero dizer isso a você, que Deus nessa noite está tomando o nome da sua família. Eu também não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, se é à noite ou se é pela manhã, mas que você possa ter esse entendimento de que Deus hoje está tomando o nome da sua família nos céus, para que você possa enriquecer com o Espírito Santo em você. Sabe, querido, o que é libertação, apóstolo? Libertação familiar. É você ter uma família livre dentro de casa. Porque quantas são as famílias que vivem aprisionadas? Como assim? Existem famílias aprisionadas? Existem. E eu torno a dizer algo que eu tenho falado aqui constantemente acerca de aprisionamentos. Existem pessoas que não têm nenhuma grade em volta, não têm algemas vistas em suas mãos, não estão presas em cadeias físicas, mas em cadeias espirituais e emocionais. Não é verdade? Quantas pessoas estão presas dentro de uma família, presas dentro de casa? Nós temos falado sobre prisões no individual, mas hoje eu quero falar acerca do coletivo, de como existem pai, mãe e filhos que estão aprisionados por circunstâncias desagradáveis que têm trazido grandes problemas emocionais, principalmente na vida dos filhos, esposas com problemas, maridos com problemas, e tudo por quê? Porque estão aprisionados. Então, já no texto, a Bíblia diz que Deus toma o nome da família, e hoje Deus está tomando o nome da sua família, porque a libertação, ela vem quando você conhece verdades. Certa vez Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade então te libertará. Para que
a libertação chegue dentro da sua casa, necessário é que você verdadeiramente conheça as verdades, que você tenha conhecimento daquilo que pode trazer libertação. Ninguém é livre sem primeiro ter consciência das prisões, não é verdade? E nós vamos falar de alguns aprisionamentos aqui familiares, aonde tem permitido pessoas sofrerem muito dentro de uma família. Por isso lares são desfeitos. Famílias inteiras têm sido dizimadas por esses aprisionamentos. Principalmente nessa pós-modernidade, aonde as pessoas estão levando conceitos e valores para dentro da sua família, que tem destruído o seu lar, tem destruído a sua família, seus filhos, seu casamento. Quando família é um equipamento que Deus nos deu. Deus criou o homem e a mulher e o equipou com uma família. Eles tiveram filhos. E olha que no meio da primeira família na terra já existiu o homicídio. Caim matando Abel, um irmão matando o outro. Tudo por quê? Porque se abriram brechas, verdade, brechas da desobediência, se permitiram que fossem visitados por malignos, para que assim chegasse às suas gerações. Adão, Eva, desobedeceram a voz de Deus e, por consequências, os seus filhos também pagaram preços altíssimos. Porque a Bíblia diz que Caim vivia com semblante triste, vivia cabisbaixo, e por causa disso ele mata o seu irmão. Olha a tragédia instalada dentro de uma família, por falta do conhecimento da palavra de Deus, de viver essa palavra. Eu quero começar falando com você que está nos assistindo, que é necessário que as verdades sejam ministradas ao seu coração. E a primeira delas que eu quero falar é sobre a conversa. Quantos casais hoje já não se conversam mais? Já não tem mais diálogos, não é verdade? Entram dentro de um relacionamento nessa pós-modernidade, aonde as pessoas simplesmente se ajuntam para dividir despesas. Nós vamos morar juntos, nós vamos ter sexo, vamos dividir a cama, nós vamos dividir as despesas, eu pago o aluguel, você paga as compras, eu pago isso, pago aquilo. Cada um vive com o seu dinheiro no individualismo, cada um faz aquilo que quer, cada um vive a sua vida como se fosse solteiro. Quando casamento e família é uma instituição de Deus. E quantas são hoje as famílias dessa pós-modernidade que já estão entrando dentro de um relacionamento totalmente deturpado daquilo que Deus planejou? Porque Deus não planejou uma família no individual. A palavra família é um conjunto: marido, esposas e filhos. Já entrando nessa pós-modernidade, já não existe mais a aliança. Porque Jesus disse: por essa causa deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Se existe essa palavra da unidade para que os dois se tornem uma só carne, por que será então, meu irmão, que as pessoas querem viver no individual? O marido, a esposa, eles são uma vez que se juntam, uma vez que eles realmente decidem criar uma família. Mas hoje, como eu disse, estão vivendo no individualismo. E eu quero dizer para você que a gente ouve as pessoas dizerem: não, apóstolo, eu sou livre. Hoje eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso fazer aquilo que eu quero. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo nesse momento,
que liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é você conseguir entender que o seu direito termina quando começa o do outro. E muitos são aqueles que estão levando a sua vida ferindo um ao outro dentro de casa. Acha que tem hora para sair, mas não tem hora para voltar. Quer viver uma vida de casado como se fossem solteiros. Maridos que saem do trabalho sem se preocupar em avisar a sua esposa onde está, aonde vai. Não existe mais prestação de contas, quando na verdade, debaixo de uma aliança, há prestação de contas. Mulheres que querem sair com as suas amigas, viver uma vida de solteiro, deixa o marido dentro de casa cuidando dos filhos, acha que já não tem mais compromisso algum com a sua família, em cuidar da casa, em arrumar a casa, em cozinhar, em cuidar dos filhos. Mas, apóstolo, nós estamos vivendo hoje no século XXI, no pós-modernidade, isso já era. Não, querido. Não é a sociedade que vai ditar o que a igreja tem que fazer. Não são os valores que estão sendo construídos dentro dessa sociedade que vai dizer o que você tem que fazer. Deus, ele quando criou você, ele te enviou um manual. Aqui é o manual de vida. O Criador criou você e deixou aqui o manual, para que você possa aprender a lidar com você, com a família, com as pessoas. O manual de instrução. E esse manual de instrução é um manual que traz para você muitos direitos. Direitos de muitas coisas. Principalmente você que tem vivido no Novo Testamento, na época de hoje. Jesus conquistou muita coisa para você, não é verdade? Ah, apóstolo, então é por isso que eu sou livre, posso fazer o que eu quiser. Mas as conquistas, os direitos, eles também vêm com os deveres atrás. Ninguém vive só com direitos sem deveres. E o grande problema é que hoje, nessa sociedade pós-moderna, nós achamos que nós temos os nossos direitos e que o restante se exploda. Que nada mais é importante, quero ser feliz. Aí se casa dizendo que vai ser feliz, quando você não casou para ser feliz. Você se uniu para fazer o seu cônjuge feliz. E se você, mulher, casou para fazer o seu cônjuge feliz e ele casou com você para fazê-la feliz, se cada um de vocês se preocuparem em fazê-los felizes, ambos serão felizes. O grande problema está no individualismo. Eu quero ser feliz, eu quero a minha carreira, o meu dinheiro é meu dinheiro, o seu dinheiro é seu dinheiro, os seus problemas são os seus problemas, os meus problemas são meus problemas. E dentro desse contexto pós-modernidade, o mal tem se instalado dentro da sua casa. O mal tem dominado a sua família. O mal tem dominado você. Esposas aprisionadas a mágoas. Maridos que se sentem rejeitados pela esposa. Que têm vivido magoados, feridos. Aí tomam medicamentos para dormir. Mulheres que vivem à base de psicotrópicos, depressivas. Maridos que muitas vezes saem, largam a mulher dentro de casa, não tem prazer de estar dentro de casa. Mulheres que quando o marido chega, ela já se transforma, porque cada um está pensando no seu próprio. Quando Jesus disse que por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa e os dois se tornarão um, então o que der para um tem que dar para o outro, querido. O problema de um é problema do outro. A riqueza de um é riqueza do outro. A pobreza de um é também a pobreza do outro. A dor que dói em um, dói no outro. Isso é uma aliança. Então, se você está vivendo debaixo do conceito de pós-modernidade,
você pode ter certeza que você terá grandes problemas na sua família. Porque logo virão os filhos. E isso quando já não se começa um relacionamento a três. Muitas vezes já se começa, o marido veio para o relacionamento trazendo um filho, uma filha, ou a mulher já entra nesse casamento trazendo um filho e uma filha. E esse individualismo da pós-modernidade, ele começa a dizer, é teu filho, é tua filha. Então já começam a ter o entendimento de que esse problema aí é seu, não é meu. O seu filho é problema seu. A sua filha é seu problema. E quando, na verdade, quando você casa com a pessoa, meu irmão, minha irmã, você já casou ciente que a pessoa tinha um filho, que o seu cônjuge tinha uma filha, e você já entrou no relacionamento ciente de que isso estava acontecendo. Então, apóstolo, qual é o problema? Porque às vezes o adolescente, a criança, quando ela entra nesse meio de relacionamento, às vezes vem com problemas. São crianças problemáticas, são crianças com problemas sérios emocionais de comportamento. Mas por que motivo tem esses comportamentos essas crianças, apóstolo? Porque lá atrás, o pai ou a mãe teve um relacionamento sexual, porque hoje o prazer é o que manda, não é verdade? Gera-se uma criança sem compromisso, sem laços afetivos familiares, é mãe solteira, é um pai que gerou um filho com uma outra mulher e que traz para esse casamento, e filho é filho, foi gerado, está ali. Aí a esposa não aceita o filho do marido, o marido não aceita o filho da esposa, já se torna um intruso dentro do relacionamento e os problemas acontecem. Porque é muito mais fácil você rejeitar o filho do seu cônjuge ou a filha do seu cônjuge do que você decidir amá-lo. Porque o amor encobre multidão de pecados. Não é verdade? A Bíblia fala em 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Porque o amor, ele não é um sentimento, é uma decisão. Você se lembra quando você começou a namorar o seu cônjuge? Você decidiu amá-lo, não foi? Você decidiu amá-la, não foi? Ou você já conheceu amando? Claro que não. O amor, ele foi uma decisão que você teve, por isso você se abriu e se permitiu amar aquela pessoa. Porque o amor, ele nasce numa decisão. O amor não é um sentimento de sexo, de paixão desordenada. O amor não é simplesmente atração física, o tesão que você sente por essa pessoa. Não, querido. O amor é um sentimento que você decide fazer, mesmo sabendo que pessoas têm defeitos, mesmo sabendo que a pessoa tem qualidades. Então, por que não amar uma criança que é problemática? Problemática por quê? Porque ela também já veio de uma situação onde o pai e a mãe gerou aquela criança num relacionamento talvez qualquer, se separaram, ou o pai abandonou, ou a mãe simplesmente largou o marido, enfim. Essa criança já está sem a figura paterna e materna, sabendo que já existe uma outra mulher na vida do pai e um outro homem na vida da mãe. E ele já vem para esse relacionamento com feridas, com problemas, sentimento de rejeição. Pois é, quantas crianças são rejeitadas ainda no ventre materno? O pai largou, foi uma noite, não teve paixão, simplesmente foi um momento de sexo, gerou aquela criança, a responsabilidade está ali, não assumiu muitas vezes, ou quando assume a criança já vem ferida porque não há um laço afetivo, porque Deus criou o marido e a esposa e disse: crescei e multiplicai-vos.
Deus ordenou que criássemos uma família. Mas as pessoas, por falta de conhecimento da verdade, ela tem relação com um aqui, relação com outro ali, sem parar para pensar nas consequências. Mas as consequências vêm, muitas vezes vem o filho. E esse filho já vem ferido. Aí você entra no relacionamento, você já tem um filho. Aí a esposa não aceita que o filho vá para sua casa, que seu filho esteja com você, que você dê carinho, dê amor. Às vezes a criança já chega ferida e machucada, não aceita a esposa do pai. Ou a mãe vem com esse filho também porque foi abandonada pelo pai da criança, se casa com você e você já começa a criticar o filho, as atitudes de uma criança que já veio ferida, já veio machucada pela vida, emocionalmente desestruturada, porque já foi gerado num relacionamento sem estrutura. Não é verdade? Só que você decide não amar o filho da sua esposa ou a filha. Ou você, mulher, você não decide amar o filho do seu marido ou a filha. E ao invés disso, você fica na disputa. Quando era tão mais fácil você tomar uma decisão e dizer, vai ser meu filho também, e eu vou amar. Não é verdade? Porque se fosse o seu filho, com todos os defeitos que você tem, você não amaria? Pois é, eu digo uma coisa para você muito séria nesse momento. Ao longo desses 30 anos ministerial que o apóstolo Sidney tem, eu já vi uma mãe, no meio de uma comunidade carente, com o filho morto, jogado na beira de uma vala, ela abraçada com o filho, dizendo, ele era tão bom, era um excelente filho. Talvez aquele jovem foi morto ali pela polícia, estava ali trocando tiro com a polícia. Talvez um assaltante, um homicida talvez, né? Já poderia ter cometido latrocínio severos, cheio de problemas e defeitos, mas o amor daquela mãe disse que ele era tão bom. Talvez, para as pessoas a quem ele teria ferido, machucado, roubado, assaltado, cometido coisas terríveis, fosse o pior monstro que existiu na face da terra. Mas o amor da mãe dizia que ele era um excelente jovem. É o amor que vai fazer com que o seu relacionamento mude quando você aprender a amar, lutar por amar e dizer, eu vou amar esse jovem, eu vou amar essa criança, mesmo que ela seja totalmente problemática. Está vendo como é conhecendo verdades que a gente é liberto? Isso mexeu com você, não mexeu? Deixa aí um comentário sobre isso. Você que tem um filho que é do seu marido, ou você que tem um filho que veio da sua esposa, e que a partir do momento do seu casamento, você aprendeu que você ganhou um filho ou uma filha, que já não é mais o filho dele nem o filho dele. Assim como as finanças não é mais dele nem suas finanças, é o dinheiro da família, é a dívida da família, é o problema da família, mas também é as bênçãos da família. Não é verdade? Agora, existe um outro assunto muito importante que eu quero falar com você, que é acerca de como cuidar dos filhos. Porque todos esses relacionamentos conturbados, muitas vezes, como eu disse aqui, geram filhos problemáticos, filhos com problemas emocionais, feridas. E muitas vezes, mãe, pai, vocês estão tão preocupados com a vida de vocês que vocês não olham a família por um todo. Você sabia que os seus problemas conjugais afetam seus filhos? Eu já vi filhos com problemas emocionais tão sérios por causa dos seus pais. Pois é. Jovens que estão trancados dentro do quarto, se automutilando, se cortando. Jovens que por causa desses problemas geraram feridas como rejeição,
que se encontram muitas vezes depressivos dentro de um quarto, gerando perda de cabelo, gerando problemas de autoestima, gerando problemas emocionais como medo, depressão, síndrome do pânico, síndrome de pensamento acelerado. Se eu for falar aqui, eu não vou parar de terminar hoje essa live de tantos problemas emocionais que a sua decisão de não viver como família pode trazer para os seus filhos e que você muitas vezes não observa. Na grande maioria, você se encontra com o teu celular na mão, nas redes sociais, conversando lá no seu computador, no seu notebook, com pessoas que você talvez nem saiba nem aonde essa pessoa está. Você muitas vezes prefere conversar com quem está longe do que sentar à mesa com seus filhos, observar os seus filhos, observar essa criança que Deus te deu, porque eles, a Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. Como você tem cuidado dessa herança? Você tem observado eles? Porque é assim que acontece. Os abusos sexuais, crianças que são abusadas por pedófilos, crianças que são abusadas fisicamente na escola, pelo caminho, por crianças maiores. Você já parou para observar o comportamento do seu filho? Ai, apóstolo, é coisa da adolescência. Não. A conversa liberta. Uma vez que você sentar, conhecer, procurar ouvi-los, entender o que está passando por eles e tomar uma decisão de mudança. O grande problema é que o casal está tão preocupado em guerrear entre si que se esquece de observar aquilo que está à sua volta. Filhos morrendo, filhos com problemas emocionais sérios, mostrando que estão com problemas emocionais. E muitas vezes você, no seu egoísmo, pensando na sua vida, na sua dor, na palavra que você foi, talvez, que você ouviu do seu cônjuge, pensando, talvez porque o seu cônjuge não apareceu, não chegou no horário, está no trabalho, ou você está preocupado com as suas redes sociais, sem dar a menor atenção aos seus filhos, sem procurar olhar, ver o que ele está estudando, o que ele está assistindo na televisão, pelo computador, pelo celular, que tipo de desenho, de jogos, quem são os seus amigos, com quem que ele se envolve. Pois é, muitas vezes não conseguimos entender o que acontece com os nossos filhos até ser um pouco tarde demais. Então chegou a hora de você começar a observar os seus filhos. Disciplina, um pouco de disciplina, não faz mal a ninguém. A Bíblia diz que a vara e a disciplina dão conhecimento. Mas a criança entregue a si mesmo virá ser a vergonha da sua mãe. Quantas crianças que não têm disciplina? A mãe fala, eu fui tosado de tudo. O pai, eu passei, meus pais foram duros, foram assim, foram assados. Eu não quero fazer isso com meu filho. E deixa os seus filhos à revelia. Quando na verdade, querido, você dizer não ao seu filho, muitas vezes, você repreendê-lo, faz parte de uma boa educação. Lembrando a você que ser livre não é fazer tudo o que queremos. Porque o meu direito termina quando começa o do meu irmão. Então, o que eu querer fazer, se eu tiver que ultrapassar o limite do outro, isso não é liberdade. Isso é abuso da minha liberdade. Isso é abuso de autoridade. Então eu sou livre até determinado ponto aonde eu tenho que respeitar a liberdade do meu irmão. Então comece a observar isso. Mostre isso para os seus filhos, que a vida tem regras. Vivemos numa sociedade em que nós precisamos ter regra. Hoje se pregam aí que um jovem que foi preso porque roubou um celular, ele não tem direito de ficar preso.
As pessoas precisam entender que toda ação tem uma reação e que todo pecado tem uma consequência. Então é hora de você observar os seus filhos, observar a sua família, observar a sua casa e entender que é colocando a palavra de Deus dentro da sua família que a libertação vai chegar. Marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja, que se entregou por ela. E amar é decisão. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nos amar. E muitas vezes a gente tem que morrer no eu, no ego, no orgulho, na vaidade, por amor às nossas esposas. Mulher, seja submissa aos vossos maridos, como a igreja se submete a Cristo. Ah, apóstolo, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, submissão. Querida, a igreja se submete a Cristo porque ama Cristo. Não porque somos impostos. Eu, como igreja, eu me submeto a Cristo porque amo Jesus. Eu amo o meu Deus, por isso me submeto. Eu não sou obrigado a me submeter. Deus não me obriga a submeter. Mas eu amo e por isso eu me submeto na sua palavra. Se ama o seu cônjuge, mulher, se submeta. Marido, você ama a sua esposa? Ame mesmo? Então morra todos os dias. Renuncie muitas vezes à sua vontade, para que você possa verdadeiramente fazê-la feliz. Nós vamos ficando por aqui nesse vídeo. Mas eu volto para falar um pouco mais sobre família. Porque liberdade é você conseguir viver livre dentro de casa. Falar sobre sexo, falar sobre o que você gosta do sexo, aquilo que você não gosta, aquilo que você se sente agredida. Tem mulheres que não conseguem falar com seus maridos. Quantos homens frustrados sexualmente? Não é verdade? E por isso estão depressivos e até entrando em adultério. Porque as suas esposas não o satisfaz, não se tem uma conversa, não pode conversar porque tem um monte de tabu, tem um monte de problemas. Então, conversar também é libertador. Fale com tudo, sobre tudo. Fale de tudo e sobre tudo com seus filhos, com a sua casa e com a sua família. E eu tenho certeza que quando você pegar o manual de instrução, Deus vai abençoar a sua família. Nós vamos ficando por aqui. E eu volto num outro vídeo, se Deus quiser. E se assim Ele permitir. Mas eu quero orar por você. Mas antes de eu orar, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. No Instagram, _SidneyAP. Você pode me achar no Face, Sidney Queiroz Apóstolo. E aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. Compartilha essa live com todo mundo, esse vídeo. Toque no sininho da notificação e mande para todos os seus contatos compartilhando esse vídeo. Você foi abençoado? Deixa um comentário aí, deixa a pergunta, eu vou te responder. Tá bom? E a gente se vê na próxima, se Deus quiser. E se assim Ele permitir. Graça e paz.